O programa que você vai ouvir agora está ligado à energia mais poderosa que existe, a energia racional. Abriu-se a porta racional para a participação do homem na vida cósmica. É a cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Está entrando no ar o seu programa Boa Noite, Brasil Racional. Na Terra existem dois deuses. O Deus bom, que é o dinheiro, e o Deus mau, que é o fogo do canhão. E é baseado nesta doutrina. Eu era um materialista perfeito, mas à custa de muitos conselhos de amigos, de consideração, eu fui fazer uma pesquisa para saber o que era a cultura racional, tão falada e tão propagada, que me despertou a atenção, e nascendo então a curiosidade de tomar conhecimento para ver o que era esta cultura racional. Então, é que eu vim ver que era tudo o que eu procurava e não encontrava. Por isso, o meu ponto de vista estava certo, porque eu não tinha conhecimento, que hoje eu digo, que é da maior realidade universal, que é esta cultura racional. Eu julguei no princípio que fosse uma basófia de um aventureiro qualquer, onde um contador de histórias místico quisesse, então, incrementar uma nova filosofia extravagante de um sonhador polido, que com a sua polidez quisesse ser mais realista do que tudo e do que todos. Isto foi o meu pensamento no início, sem conhecer. Mas hoje, eu confirmo, eu estou deslumbrado e a humanidade toda está de parabéns, pois chegou o que todos estavam necessitando, a cultura racional, a verdadeira divina providência, o supremo dos supremos, o supremo Deus verdadeiro, o racional superior. Mas no princípio é assim mesmo. No princípio todos duvidam de tudo, principalmente do que não conhecem. E hoje, eu, assim como muitos estudantes, dizem com convicção real, a salvação da humanidade está na Terra. O conhecimento verdadeiro da volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional. Muito a participar. Salve amigos ouvintes da Super Rádio Tupi, salve Brasil! Estamos chegando e trazendo conosco a divulgação do conhecimento de cultura racional. Numa gostosa viagem de 45 minutos, através da base e da lógica racional. Este programa está ligado à energia mais poderosa que existe, que é a energia racional. Então, todos que estiverem nos ouvindo, todos que estiverem ligados nesta hora, estarão ligados na energia racional, que promove a paz, o amor e a fraternidade universal. Tudo isso e muito mais nesta viagem inédita, de breve duração, mas que liga este mundo de lapidação e sofrimentos ao supermundo de pureza e amor, que deu consequência a este, o mundo racional. E quem assume o comando dessa tripulação é a consciência positiva do primeiro mundo, de onde todos viemos e para onde todos querem voltar. Por isso, viajem conosco. Vamos lá, ocupem os seus lugares e fiquem atentos aos telefones de bordo, o Disque Racional. O Disque Racional para vocês, amigos ouvintes, falarem com esta tripulação. Basta ligar para 291-2884
e 948-2598. Anotaram? É 291-2884 e 948-2598. E redobrem a sua atenção, porque vamos decolar. Liguem-se nessa energia, porque começa agora o seu programa de cultura racional deste domingo. 5, 4, 3, 2, 1... Uma mensagem do racional superior contida na obra Universo em Desencanto. O que vem a ser a alma de um ser? A noção de alma se revestiu de significações diversas no seio das várias filosofias e religiões cultuadas ao longo desta jornada humana. A alma, do latim anima, é definida como o princípio de vida, de movimento e do pensamento do homem, diferente do espírito, concebido como atividade intelectual e frequentemente oposta ao corpo, pelo menos na tradição judaico-cristã. É o centro da atividade psíquica e dos estados de consciência de uma pessoa, conjunto das disposições intelectuais, morais e afetivas, que formam sua individualidade, seu eu profundo, intelecto, coração e consciência. A expressão alma, além de suas definições na linha filosófica e religiosa, encontra no seio popular e no cotidiano uma série de associações, tais como o que atribui a alguém sua originalidade, aquilo que anima e toca a sensibilidade. Exemplificando, do que se refere à pessoa considerada sob o ângulo de suas qualidades morais ou psicológicas fundamentais, se diz: este romance é para almas sensíveis. Pessoa que anima um empreendimento, uma ação coletiva, que desempenha um papel determinado. Ele foi a alma da resistência na ocupação. Ele era a alma do grupo. Se diz daquele que exercia um cargo motor principal. Nas formas de pressão, animação e vida, fala-se cantar com alma. Como condição fundamental, o segredo é a alma do negócio e outros tantos exemplos como a alma danada, a alma do diabo é a pessoa perversa, a alma do outro mundo, um fantasma, a alma gêmea, a alma irmã, pessoa que tem os mesmos gostos e os mesmos ideais de outra, a alma mater, a pátria, a universidade, a alma penada, a alma do purgatório, que segundo a crença popular, vagueia às vezes pela terra, um duende, uma assombração. Entregar-se de corpo e alma, dedicar-se inteiramente, grandeza da alma, nobreza de caráter, homem sem alma, desumano, insensível. Lavar a alma, desabafar, pôr a alma pela boca, excesso de cansaço, e assim por diante. Voltando aos conceitos filosóficos, disse que é o princípio espiritual do homem, por oposição ao corpo. Já no ocultismo, a alma é o princípio de vida, de unidade e de correspondência universal do cosmos que liga o ser à natureza. E os grandes filósofos e estudiosos, o que explicam?
Bem, para Platão, a alma, psique, está no grau supremo, coisa não mortal e imperecível. Descartes acrescentou a oposição alma-corpo, o elemento constitutivo de um e de outro, que ele batizou união da alma e do corpo. Assim, alma e corpo não podem ser concebidos sem o recurso a uma terceira noção, união entre alma e o corpo. E segundo Leibniz, a alma pode ser considerada, em razão da sua invisibilidade, como análoga ou semelhante a um ponto em geometria ou a um átomo em física. Eis porque ele a define como ponto metafísico ou ainda como átomo formal. E além disso, Leibniz retomou como Descartes a tradição aristotélica e considerou que a alma deve ser concedida não somente ao homem, mas também aos animais e às plantas. E religiosamente, como se define? Algumas manifestações religiosas, como o espiritismo e o animismo, bem como algumas correntes filosóficas, principalmente as originadas pelo platonismo, centralizam seu interesse na alma, como elemento vital e espiritual do ser humano. A preexistência, a imortalidade da alma e a metempsicose, que é transmigração de almas, fundamentam diversas crenças e teorias religiosas. Conforme definições espiritualistas, a alma sobrevive ao corpo e, num processo necessariamente evolutivo, reencarnam-se novamente. Uma vez desencarnados, têm a faculdade de comunicação com os vivos. Ouvinte, de fato este é um assunto que sempre despertou grandes curiosidades nas pessoas. Mas vejamos agora o que diz a cultura racional sobre este tema. Na força elétrica está a alma da vida. Esta é que é a verdadeira alma da vida, a força elétrica e magnética. E o corpo? Como se relaciona, então, com esta força da vida? São compostos de um motor orgânico, onde o coração se compara a um dínamo, que, segundo conceitos técnicos, é uma máquina rotativa que converte energia mecânica em elétrica. E que este coração, o dínamo, é tocado pela força do combustível que é processado no estômago, depósito de alimentos para que o motor trabalhe. Este alimento é que estabelece todo o maquinismo orgânico para a estabilidade da energia elétrica e magnética. As veias são como os fios do motor. O sangue, uma das molas reais para a estabilidade do funcionamento do dínamo, que é o coração. E é nesse sangue que se concentra a parte elétrica e magnética. E assim, pode-se entender que a alma da vida está na força elétrica e magnética, que anima ou que dá vida. E assim é formado o ser, composto de alma, corpo, que na verdade significa alma, a causa, e corpo, efeito. E a causa, qual é? A energia elétrica e magnética. E essa força é que comanda o seu feito, que é o corpo, lhe transmitindo todos os sentimentos bons e ruins, intuições, sensações e etc. Eis porque o ser humano é magnetizado e magnetiza todos os seres animais ou materiais. Onde está a influência do ser, está o magnetismo.
E por isso neste se encerra todos os males do mundo. Pois a vida é constituída de duas partes degeneradas, duas forças enfraquecidas. E por tudo, ser formado por essas duas energias, elétrica e magnética, eis a razão de estas serem a verdadeira alma da vida, e por o mundo ser um conjunto elétrico e magnético. É a causa do ser humano ter a faculdade de contato com os seres invisíveis do espaço, com o contato com os seres dos astros, do cosmos, pois que estes corpos dos astrais também têm a mesma formação de parte magnética e elétrica invisível. A formação dos seres invisíveis está sujeita à ação elétrica e magnética, por a natureza ser uma só, e por isso, ao contato desses seres invisíveis com o ser humano, e que transmitem sobre o eu aquilo que desejam, dizendo até que são almas ou espíritos de alguém falecido. Os bons habitantes do espaço transmitem o bem, e os maus transmitem o mal. Por isso, tinha que nascer as religiões, as filosofias, entre todos no mundo, por todos serem de uma natureza única, embora haja a parte visível e os seres invisíveis do espaço. E por todos pertencerem à parte elétrica e magnética, é que então nascem as experiências dessa parte invisível. Mas por todos viverem de experiências, estão sujeitos ao desequilíbrio do modo de pensar e também expostos a essas influências invisíveis. E assim é o pensamento de um ser variante, pois é produzido pelo conjunto elétrico e magnético. Como diz o vivente, ele era uma alma tão boa. E por que cometeu este absurdo? O pensamento é rápido. No momento o vivente vai longe, irradia uma porção de coisas devido à parte elétrica. A cabeça é o irradiador e o relógio. Os ponteiros são os ouvidos, o nariz, a vista são lâmpadas que também não deixam de ser ponteiros por receberem e transmitirem. Então, onde está a alma da vida? Está na força elétrica e magnética em que botaram o nome de alma. Disseram então que todos tinham alma, mas a alma é esta: a ação das energias deformadas no ser, que através da máquina pensante e imaginante, o cérebro, produzem todos os efeitos conhecidos e não conhecidos da personalidade humana. E formularam ideias para fazer a diferença, mas não explicando definitivamente o porquê dessas ideias, pois não tinham como explicar, dizendo que a eletricidade é um espírito e a alma a parte magnética. Mas pergunta a pessoa: se não existe alma, o que existe então na formação do ser humano e que tem valor real e absoluto? O que se salva então? Existe sim o habitante do mundo racional, deformado e degenerado, desprovido de sua potencialidade, que é a energia racional, hoje fracionada nas 7 partes do porquê nós assim somos. Então, o que somos? Somos energia elétrica, magnética, que são deletérias, passageiras e energia racional, identificada por este habitante do mundo racional, aqui materializado, e que também habita parte de nossa máquina humana. Aonde? Na glândula pineal. Sim, lá no íntimo do mesencéfalo, como define a ciência. Este ser é justamente o que tem valor real. É a nossa parte eterna, que aqui se encontra
decorridas estas 21 eternidades, acompanhando as sucessivas transformações e mutações. E agora depende de cada um para pôr em movimento esta força poderosa, que vai comandar brilhantemente a vida. A natureza desempenha o seu papel, cumpre a sua missão, para pôr termo aos mistérios, aos enigmas, encantos e engambelos que serviram até aqui para lapidar a humanidade. A fase é chegada. Estamos na fase racional para reencontro com o nosso mundo de origem, através do desenvolvimento da parte fundamental, o raciocínio. Daí, a verdadeira salvação, o retorno ao nosso verdadeiro mundo. E agora, os endereços onde você encontra o livro Universo em Desencanto em São Paulo. Livraria Racional Centro, Rua Nova Barão, loja 32, fone 255-2699. Livraria Racional Augusta, Rua Augusta 986. Casa Racional de Santo Amaro, Rua Tenente Coronel Carlos da Silva Araújo, 216, Sobreloja, Santo Amaro, São Paulo. Ou pelo reembolso postal, Caixa Postal 78.019, CEP 26131, Belfort Roxo, Rio de Janeiro. E agora, as informações da semana. Bom, nós temos um recado do Assis, o regente da banda, para quem vai fazer a viagem para a Eco 92 essa semana. Ele pede que os estudantes que forem participar da Eco 92 passem os seus nomes e o RG até amanhã cedo, pois as listas dos nomes devem chegar logo cedo ao retiro com antecedência. E para isso ele pede que todos contactem pelo telefone 523-3170 de Santo Amaro. Repetindo, Mauro. Assim, o telefone é 523-3170. Ou se não, pela própria Casa Racional. Então ainda tem passagens para o estudante que quiser ir na próxima sexta-feira para o Retiro Racional e para a Eco 92 lá no Rio de Janeiro. Ainda tem passagem, não é? Tem. É bom que o pessoal contacte logo amanhã bem cedinho. Então, gente, vocês que estão querendo ir juntamente com a Banda Racional, os Caravaneiros, todos lá para o Retiro Racional, na sexta-feira, e no sábado chega no Retiro, e no domingo tem a Eco 92, onde a banda fará uma brilhante apresentação, não é? Então vocês têm que procurar logo amanhã, já na segunda-feira, procurar seus lugares e dar o número de suas identidades para também ir com a gente lá, né, Mauro? É positivo. Nós temos um outro recado aqui também, que é com relação à apresentação da Banda Racional na Rua Azevedo Júnior 106. Essa apresentação da banda vai ser na quarta-feira, e não na quinta-feira, como havia sido mencionado. É quarta-feira, às 19h30. O ponto de encontro, para quem ainda tiver alguma dúvida, é ali na estação Parque Dom Pedro do metrô. Então, não só os estudantes, o pessoal que mora ali perto do Brás, Bresser, Moca, para eles saberem, vai ter uma apresentação da banda na próxima quarta-feira, às 19 horas, é isso, Mauro? Às 19h30. Qual que é o endereço? Na Rua Azevedo Júnior, número 106. Muito bem. Então, gente, mais uma chance de vocês conhecerem a banda e um pouquinho mais do que seja a cultura racional. Não é isso, Mauro? Isso, muito bem. Só isso? Por enquanto é só isso, Muito mas bem. tem um outro recado também da senhora Noêmia Cruz Mancini do Tatuapé. Ela perguntou se já havia sido mandado o livro Universo Desencanto para seu filho Vitor Nicola Mancini, filho, e seu neto em Avaré, o Carlos Augusto Santos. Está dado o recado e os mesmos já estão recebendo o livro Universo Desencanto. Já foi enviado a semana passada, já foi enviado, né? Já deve estar recebendo, ou se já não receberam, né? Tá bom. E o Arquimedes também quer dar um alô aí, Arquimedes? Boa noite, Racional, a todos os ouvintes. Tem uns clientes da Droga CISD que estão sempre ligados com nós no nosso programa de domingo. São Antônio Molina Sanches, Dona Nenê, Dona Lúcia Belda. E tem uns parentes meus, o tio Mário, a tia América e o Carlos Teixeira, que estão sempre ouvindo o programa.
mas eles só ouvem um programa, né? Então, até queria que você fizesse uma explanação, qual o efeito só de ouvir o programa e de ler o livro, para eles se ligar mais rápido a essa energia. É verdade, a pessoa, o Arquimedes, já ouvindo o programa, tudo que se diz de cultura racional, está ligada na energia racional, e só de ouvir o programa, está recebendo aquele banho de energia racional, está sendo tratado. Mas a pessoa precisa conhecer, além de sentir os benefícios, precisa conhecer de onde veio, para onde vai, o porquê desse mundo, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Então, para conhecer tudo isso, é buscando na fonte, que é o livro. Não é? Então, o importante é, né, Paulo, a pessoa conhecer e saber o porquê de tudo que está na obra Universo do Desencanto. Exato, Luiz, porque o desenvolvimento do raciocínio só é feito pela leitura do livro Universo do Desencanto. Toda outra divulgação, aquilo, os programas de rádio, os bate-papos, são bons, são instrutivos também, ajudam a pessoa a entender muita coisa. Mas o processo da imunização racional está ligado à concentração, à ligação e à leitura e ao estudo da obra Universo em Desencanto. Então, não adianta você só ficar ouvindo, você precisa também se dedicar ao estudo, senão você não vai ter o tratamento energético, né, Luiz? É verdade. E também, os amigos do Arquimedes aí, pode confiar na palavra dele, que ele fala é racional, viu, gente? Ele fala é pro bem de vocês mesmo, pode adquirir o seu livro e começar já a se conhecer. Ô Paulo, tem um alô aqui da dona Edna, aqui de São Paulo, que diz que a rádio AM Cultura de Serpim, da cidade de Ribeirão do Pinhal, no Paraná, no horário da Cultura Racional, deste nosso programa, ele entra em cadeia e reproduz para toda aquela região do Paraná. Do norte do Paraná, né, Luiz? Santo Antônio da Platina, para aqueles lados lá. Então estamos contentes, viu, pessoal? Todo aí, população do norte do Paraná que estiver nos ouvindo, entre em contato aqui conosco, mande sua carta e estamos satisfeitos de que as ondas e as mensagens da cultura racional estejam chegando até vocês. Um grande abraço a vocês todos do norte do Paraná. É verdade, é o Carlos Serpim, que é o dono da rádio AM Cultura de Serpim, né? Aquele abraço. E colaboradores para a cozinha da Casa Racional, a Alice está convocando, né, a Conceição e o Diomar, para aquelas colaboradoras que quiserem trabalhar na Cozinha Racional quarta e quinta-feira à noite, para falar com ela ou o Diomar na Casa da Cultura Racional, Rua Barão de Guape 46, Casa 1, e o telefone você já sabe, 277-0099. E a Maria Luísa, Paulo, escreveu para a gente que ela é da Itapevi e quer ganhar o livro Universo do Desencanto, e ganhou o livro, viu, Maria Luísa? Vai seguir pelo correio. Você está ouvindo um programa de cultura racional da obra Universo em Desencanto. E agora, vamos nos conhecer? A verdadeira educação é aquela que aproxima o ser humano da sua origem ou dos seus valores verdadeiros. A educação artificial, por ser ligada a uma cultura deformada, sempre trouxe dificuldades e falhas de interpretação de uma realidade maior. Se durante a fase regida pelo pensamento, essa educação foi suficiente para manter o estado de coisas que se apresentava, o mesmo não se pode dizer hoje em dia. Em plena fase racional, quando a aceleração da natureza projeta todos em direção a uma visão muito mais ampla da vida. Para adultos e crianças, a educação verdadeira necessita estar ligada ao desenvolvimento do raciocínio. As tentativas de modernizar as linhas do pensamento vêm fracassando e levando o sistema educativo ao caos, a despeito dos esforços das autoridades competentes. O equilíbrio das crianças está no desenvolvimento do seu raciocínio, pela cultura Contribuição para isso, que é a cultura racional. Daí a preocupação dos estudantes em incentivar sua aplicação como cadeira alternativa em escolas e faculdades. A pessoa que estuda a sua cultura verdadeira se torna dentro de pouco tempo um gênio, por o raciocínio ser o ponto básico da vida e do equilíbrio dessa pessoa.
A criança se torna uma criança equilibrada, uma inteligência que supera qualquer inteligência, por o raciocínio ser o ponto mais elevado. E a criança, com o raciocínio novinho, tem facilidade de desenvolver mais rápido, e assim serão crianças equilibradíssimas racionalmente. Mas os esforços no sentido de obter uma educação e um sistema educativo mais perfeito vêm há muito sendo tentados, mesmo instituídos pela natureza humana, em decorrência da insatisfação e do sentimento de que a cultura, até então desenvolvida pelo ser humano, a cultura do pensamento, continua vã e insuficiente no objetivo da civilização. A Unesco declarou 1992 o ano de Comênio, Uherski Brod, na Morávia, e órfão desde muito cedo, só conseguiu realizar estudos sistemáticos a partir dos 16 anos de idade. Comênios dizia que na educação da juventude usou-se quase sempre um método tão duro que as escolas eram consideradas como espantalhos das crianças, ou câmaras de tortura das inteligências. Em 1627, estabeleceu-se na cidade polonesa de Leszno, onde se dedicou à redação de livros escolares e desenvolveu destacada atividade cultural, produzindo suas mais significativas obras pedagógicas, como A Porta Aberta das Línguas, o Guia da Escola Moderna e a Didática Magna, considerada por Frederick Ebbe o mais notável tesouro da sabedoria pedagógica jamais escrito. Confiante no poder da educação, Comênios criou um sistema pedagógico que visava acabar com as mazelas sociais e trazer para a humanidade um período de paz, progresso e cultura. A esse sistema denominou de Pansófia, ou Saber Universal, um projeto de esclarecimento da humanidade, donde a importância de abranger a atividade pedagógica o maior número possível de indivíduos, ensinar tudo a todos, sem distinção de raça, sexo ou classe social. Para este profeta da pedagogia, os ricos sem sabedoria, o que serão, senão porcos fartos de farelo? E os pobres, sem inteligência das coisas, o que serão, senão asnos cheios de carga? E o indivíduo belo, não educado, o que será, senão um papagaio adornado de pluma? Comênios esforçava-se para produzir um método de tornar a educação um processo agradável para o aluno e para o professor, transformando a escravidão escolar em jogo e prazer. A metodologia comeniana funda-se na psicologia infantil, no uso da intuição e nos jogos infantis. O aprender fazendo, a observação direta, o emprego da gravura como recurso didático e a prática constante das noções aprendidas são os princípios básicos da metodologia de Comênios, princípios fartamente disponíveis na didática do conhecimento racional e no desenvolvimento do raciocínio, a que sempre nos referimos. A minha galera sertaneja se ligou em Leandro. A lógica, a base, a origem, o envolvimento da criança com a natureza de si mesmo e de tudo que a cerca, oferecem modernamente a concretização racional do sonho de Comênios, que nos últimos anos da sua vida empenhou-se em propugnar por uma reforma geral da humanidade, um tratado de vários volumes, a Consulta Universal sobre o Melhoramento dos Negócios Humanos, em que idealiza organismos internacionais como a ONU, a Unesco e a Corte Internacional de Justiça. Nos dias de hoje, aos participantes da fase racional, verificamos que essa junção fraternal de paz, amor racional se realiza nobremente pela ligação da humanidade à sua energia pura,
limpa e perfeita, absorvida das páginas brilhantes da obra Universo em Desencanto. Pois que todos são obrigados a se conhecer. E por isso, em muitas faculdades, teremos o curso de Vamos nos Conhecer, para sabermos como deixarmos de ser sofredores imortais e sabermos dizer o porquê que assim somos. Esta a verdadeira educação. Estes os pontos básicos para o verdadeiro objetivo da educação verdadeira e da cultura do raciocínio. Nesta educação racional, saberão o porquê toda a humanidade assim é. E todos passando a se conhecer, promovendo a união da humanidade universalmente. Porque o raciocínio une e o pensamento divide. E tudo que divide permanece a discórdia. E tudo que une permanece a concórdia. E por isso, a educação racional tem um objetivo supremo. Tem o objetivo de desmaterializar o habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E por isso, quem se educa racionalmente não sente essa desmaterialização, porque é uma educação natural da natureza. Só sente depois que essa energia começar a tomar a forma corpórea do seu verdadeiro natural. Aí sim, é que vê e escuta a sua despedida desta galáxia Terra para o seu verdadeiro mundo, dizendo: olha, eu já vou para o meu verdadeiro mundo, o mundo racional. E você não vai mais nascer nessa galáxia Terra, porque o causador dessa classe, que era eu, um habitante do mundo racional. É verdade, até que chegou o meu dia de eu voltar para o meu estado natural de racional, puro, limpo e perfeito, com o seu progresso de pureza. Até que chegou o dia de eu ser eterno outra vez, como sempre fui. Para ver que a despedida do habitante do mundo racional é muito sentimental, é muito emocionante. A pessoa chora de alegria e de felicidade. Vê toda a despedida, vê a energia racional, por estar com a vidência racional desenvolvida. Para ver como é lindo e tão bonito e tão importante, que é a coisa de maior importância da vida, de todos chegarem a esse estado de glorificação. Aquele momento gostoso de descontração em que você, ouvinte, participa fazendo a sua pergunta. Bom, hoje responderemos as perguntas do Simar Altero, que reside no bairro Penha. Muito bem, Simar. Suas perguntas são um tema muito interessante. Então fique ligadinho aí no seu rádio, que a equipe de cultura racional vai se esmerar em respondê-las. Então vamos lá, a primeira delas. Por que existem os Exus e as Pombagiras? E a resposta vai ser em eco, né, Paulo? Vai ser em eco aqui, porque a pergunta foi em eco, né? Então, nós estamos falando da Eco 92, eco na pergunta e eco na resposta. É homenagem. Muito bem. Por que existem os Exus e as Pombagiras? Existem realmente. Tem gente que acha que não existe. Tem pessoa cética que acha que isso não existe. Porque foi fantasiado muito essa questão com figuras, né? Figuras diversas, né? Figuras diabólicas. Então, o sincretismo religioso fez por onde deformar muito e fazer muitas histórias em cima disso. Mas, dentro da cultura racional, a gente fica sabendo que assim como existimos nós aqui materializados aqui em cima da superfície da Terra, e tivemos a nossa origem, viemos passando por 21 eternidades,
de transformações, e viemos de corpos puros, limpos e perfeitos, até ficarmos nessas condições de materializados em cima dessa terra, como sofredores imortais, outros irmãos nossos também seguiram essa trajetória e paralisaram em determinados pontos do espaço, não é? Teve aqueles que não acompanharam essa deformação até o ponto que chegamos. São justamente os habitantes do astral superior, os habitantes do astral inferior, que prosseguiram mais um pouquinho, mas não chegaram à materialização, não é? Então, esses é que são os responsáveis por toda essa parte energética do mundo espiritual, que entre a Terra e o Sol simplifica o racional superior, existe a energia elétrica e magnética, e os habitantes que paralisaram o seu progresso nessa faixa criaram depois todo esse magistério, não é? Agora, na fase atual também, na fase já de liquidação que nós estamos, também a energia magnética já criou aí uma faixa muito mais inferior ainda, que é de magnetismo puro. Muito bem, então existem, eles têm uma origem e estão aí cumprindo também uma missão junto ao ser humano. Por quê? Porque o ser humano ele tem que se desenvolver. Vai de uma forma boa, né? Ou vai através do sofrimento. Então eles colaboram. Então tem duas linhas, tem a linha dos habitantes e dos chamados espíritos, né? A linha da direita e a linha da esquerda. Os bons, nos meios bons, colaboram com o bem. E os maus colaboram com o mal nos meios maus. Para ver que tudo tem o seu porquê, a sua origem e a sua causa. Então está aí explicado que existe a origem deles, qual a função deles e qual que vai ser o fim, que vai ser o retorno de todos, tanto os seres humanos materializados, como também desses nossos irmãos em categoria superior, não é? Que retornarão também à nossa origem com o decorrer dos dias, né, Luiz? É verdade, e eles são chamados de Exu porque são pertences do eixo da Terra, né? São seres materialistas, invisíveis, e tem a parte do espiritismo boa e a parte do espiritismo que é má. Eles não são bons nem mal, apenas cumprem a sua missão, que é dilapidação da humanidade. E que quem vive debaixo, não é, da saga desses Exus, desses espíritos, são pessoas que são muito atormentadas. Mas tudo isso é passível de conserto, desde que a pessoa pegue uma cultura superior a eles, que é a cultura racional, não é, Rosana? Luiz, eu vou dar um recadinho aqui, Ocimar. A sua outra pergunta vai ficar para o próximo programa, tá? É uma pergunta também interessante, vai ficar para o próximo programa, que estamos chegando ao final. Então, e os correspondentes todos, atenção, gente, correspondente caravana. O Diomar convoca para a próxima terça-feira, às 19 horas, reunião na Casa Racional, para assuntos de progresso da fase racional. Todos os correspondentes de São Paulo estão convidados, terça-feira, 19 horas. Um abraço ao Hamilton Ferreira e o Manuel da Surbes. Amanhã à tarde estarei com vocês aí. Luiz Carlos, de Joinville, mandou uma carta pra gente. Na próxima semana nós vamos falar sobre a sua carta, viu, Luiz Carlos? Aquele abraço para vocês. E Luiz, acaba de nos ligar o Biratã, nosso colega, dizendo que foi brilhante a participação da cultura lá em Curitiba, com conferências, a banda União e todo o pessoal lá fazendo propaganda nas ruas centrais. Foi realmente um brilhante evento. Muito bem, então, na técnica o áudio Arquimedes, aquele abraço a vocês, até o próximo domingo, às 21h15, com mais um programa Encontro Racional. Então, até lá e boa noite, Brasil Racional.